Uma silhueta negra está em uma montanha alta, cercada por relâmpagos. Na base da montanha há guerreiros, cujo olhar está direcionado para a silhueta negra. Um homem careca com um colete grita para o demônio Shu que durante toda a sua vida ele humilhou os outros e fez coisas terríveis. Ele pergunta ao demônio se ele achava que morreria aqui no Monte Han. Uma garota com um vestido rosa acusa o demônio Shu de seduzir sua irmã e empurrá-la para a morte. Ela ameaça o demônio dizendo que vai transformá-lo em pó. O homem barbudo grita que eles estão caçando o demônio há 3 meses e agora ele não tem para onde fugir. O demônio Shu aparece contra o fundo de um relâmpago vermelho. Um homem de barba grita que se vingará do demônio por causa de seu pobre aluno. O demônio sangrento permanece com um olhar impassível. Ele segura uma espada ensanguentada na mão. O demônio Shu se vira para trás porque alguém chamou seu nome dali. Uma garota de roupas e cabelos brancos voa em direção a ele em uma espada. Ela diz ao demônio que ele caiu tão baixo. O nome da garota é Tai Mendai e ela é a mestre da montanha da terra sagrada Taizu. Com um olhar de desprezo, ela pergunta ao demônio se ele se arrepende disso. O demônio Shu ri com a boca aberta, olhando para a garota. Ele disse que estudou por pouco menos de 100 anos e lutou por sua vida. Ele pergunta quem, entre seus colegas, ousaria se considerar invencível ou indomável. Uma garota de roupa rosa, um homem barbudo e um careca estão de pé com armas preparadas para a batalha. O demônio com um olhar de desprezo diz que só lamenta a dureza do tempo. Ele diz que se não a tivesse incomodado por centenas de anos, ninguém teria sido capaz de resistir a ela. Tai Mendai olha para o demônio Shu com desdém. A grande espada se move em direção à garota atrás de suas costas. A energia emana dela. Ela diz ao demônio para não culpá-lo por sua crueldade. Ela ordena que ele ataque e o mate. A grande espada avança direto para o demônio enquanto o resto dos guerreiros o atacam do chão. Shu faz selos em sua mão. Quando ele fecha o punho, aparece uma energia vermelha embaixo dele. Um sorriso aparece em seu rosto. Enquanto uma grande espada corre em sua direção, guerreiros envoltos em energia vermelha, rosa, azul, amarela e verde atacam simultaneamente o demônio. Os guerreiros dizem as palavras que a energia divina perfure os céus. Eles estão dentro de enormes figuras humanas feitas de energia. O demônio volta sua atenção para eles. Ele grita alto e um clarão brilhante de energia vermelha aparece no local onde ele estava. No final das contas, ele perdeu. A espada do demônio Shu está quebrada. Sua metade inferior cai no chão. O campo de batalha está todo em fumaça. Uma garota de vestido rosa senta-se no chão e diz que ele se destruiu. O homem barbudo, fechando um olho, diz que se ele fosse a Tianyun para destruir monstros, ele se tornaria o maior guerreiro da humanidade. Ele acrescenta que está irritado por causa disso. Os guerreiros que derrotaram o demônio se despedem ao pôr do sol. O demônio pensou: vocês acham que eu, demônio Shu, vou morrer assim? Montanhas das terras sagradas de Taizu. Há um total de 18 montanhas espirituais localizadas nas terras sagradas de Taizu. Os mestres das montanhas Tianzian, Yunzia e Tianjian são todos reconhecidos como mestres sagrados de alto nível. No sopé da montanha há uma floresta de outono. Todos os mestres das outras montanhas são reconhecidos como mestres sagrados de nível inferior. Um mês depois, na montanha Yunzia, uma luz vermelha brilha no palácio. Castelo dos alunos senhores. O personagem principal, com longos cabelos negros, sorri enquanto está deitado na cama. Ele diz que está de volta. Demon Shu levanta o tronco da cama e diz que, antes da realocação, ele era um estudante da universidade. Ele toca a testa com raiva e diz que, antes do renascimento de hoje, ele preparou 3.781 planos de backup e 1.201 métodos de renascimento. Ele não entende como conseguiu morrer com tanta preparação. O demônio Shu pensou que essa era a terra sagrada de Taizu. Demon Shu saiu da cama e disse que, aparentemente, o destino o trouxe até aqui. Ele recebe uma carta sobre o renascimento do proprietário e uma carta sobre a atualização da funcionalidade do sistema. Ele pode escolher entre duas opções. A primeira opção é chamada de vilão nato e, de acordo com ela, ele continuará a receber recompensas enquanto praticar o mal. A segunda opção é chamada de vilão oculto e, de acordo com ela, o herói decidiu se esconder para ganhar força antes de fazer o mal. O personagem principal pensou que, em sua última vida, escolheu o caminho de um vilão nato, fez coisas ruins e se divertiu. Ele pensou, com uma expressão pensativa, que não gostava muito de ser aquele que todos odiavam. Demon Shu pensou que, desta vez,
levaria uma vida oculta. Ele sorriu amplamente e soltou uma risada curta. O personagem principal pensou que secretamente se tornaria mais forte e se revelaria a este mundo mais uma vez. Ele se imagina deitado na cama entre muitas mulheres seminuas. O demônio Shu pensou em se tornar um animal de estimação de um deus. Ele levanta o dedo indicador e diz em voz alta que está escolhendo um vilão oculto. A carta diz que o caminho foi escolhido. O download começa. Ele está mais da metade concluído. A próxima carta diz que o download está completo. O personagem principal, com um sorriso, comanda o sistema para abrir o perfil. Ele pensou em dar uma olhada em quem ele renasceu dessa vez. A janela da interface lista as características do personagem. Shu observa que ele é um discípulo próximo da montanha Yangtze. Tem talento normal e não tem escuridão, além de ser mais fraco que uma galinha. Com uma cara de insatisfação, ele pergunta o que esse cara estava fazendo antes de ele chegar. Dois homens estão de frente um para o outro e se preparam para lutar. 10 dias atrás, Shu entrou em um duelo contra um discípulo da montanha gigante de Tian por ciúme de uma garota. Shu foi derrotado na arena e seu cultivo foi destruído. O Shu derrotado jaz sob os pés do inimigo. O personagem principal toma uma xícara de chá e chama o cara de pobre. Ele faz uma pose de meditação e diz em voz alta que, como acabou no corpo desse cara, vale a pena vingá-lo. Agora ele precisa criar um corpo mais forte. 1 hora se passa. Shu esteve meditando persistentemente durante todo esse tempo. Com um sorriso no rosto, ele acha que esse corpo é muito inútil, porque ele não tem talento e é aleijado. O sorriso do personagem principal se torna mais largo. Ele diz que tem um plano para esse caso e ri. Monte Yunzia. As montanhas estão cercadas por uma névoa espessa. 4 homens se reúnem em uma mesa de pedra. Um homem com roupas escuras pergunta se eles souberam que o mestre da montanha voltou há 3 dias após caçar o demônio Shu. O homem sentado à sua frente pergunta se ele foi morto. O homem de colete responde que, entre seus pares, o demônio Shu é invencível, mas ele é apenas um discípulo do nível mais baixo de santo e não conseguiu escapar dos 10 melhores santos. O interlocutor responde que esse é um trabalho excelente, que uma pessoa tão terrível como ele tinha que ser destruída. O personagem principal olha de trás de uma árvore e pensa que eles provavelmente não perceberam que ele não só estava vivo, mas também atrás deles. Ele acrescenta que, se não puder derrotá-lo, ele se juntará a eles porque é inteligente. O personagem principal se aproxima de 4 homens. Eles o chamam de graduado de Shuzu. Eles cruzam as mãos respeitosamente e perguntam se os ferimentos de Shu estão curados. O personagem principal mostra a palma da mão e diz que está bem. Ele sobe as escadas. Um dos rapazes olha para o personagem principal saindo. O cara de cabelo castanho diz que Shuzu é aparentemente o homônimo do demônio Shu. Um cara com roupas escuras pergunta se ele tem alguma ligação secreta com o demônio. O homem de roupa vermelha responde que ele está pensando demais, pois não permitiria que seu cultivo fosse destruído se esse fosse o caso. O rapaz de roupas escuras concorda. Um enorme portão entre muitas árvores brancas. O personagem principal grita para o mestre que o aluno está pedindo uma reunião. Os portões começam a se abrir. O personagem principal caminha por um salão espaçoso. Taimendai senta-se em uma pequena mesa e diz ao personagem principal que ele foi ferido em uma batalha há 10 dias e agora vem até ela. Ela pergunta se ele quer lhe pedir ajuda com seus estudos. O personagem principal cruza as mãos e faz uma reverência ao mestre. A garota ergue o queixo e fala sobre sua baixa capacidade de aprendizado e que ele mereceu esse resultado porque gosta de se envolver em brigas. Ela lhe diz que não pode ajudar e pede que ele vá embora. O personagem principal, com um semblante insatisfeito, pergunta em voz alta por que ele tem uma capacidade de aprendizado tão baixa e como pode se tornar forte sem nenhum recurso. O mestre se deita no sofá, e jatos de vento emanam do personagem principal. Ele grita para a mestra que ela deu todos os recursos para os anciãos dele e pergunta por que ela não lhe diz como se tornar mais forte quando ela deu tudo para os outros. A mulher bate com a mão na mesa e grita, ultrajante. Ela se levanta do sofá e grita para o personagem principal que ele não tem talento. Ele é preguiçoso nos estudos e até se atreve a culpá-la. O personagem principal pergunta com um sorriso se a razão pela qual ele não recebe nenhum recurso é porque ele tem o mesmo nome do demônio Shu. Ele supõe que ela guarda rancor dele e acha isso engraçado. Taimendai olha para o personagem principal com desprezo. Ela voa até o aluno e diz que nunca teve raiva dele. A mestra diz ao protagonista para voltar enquanto ela procura remédios para seus ferimentos, e então ele continuará seu treinamento. O personagem principal, com um sorriso malicioso,
diz ao mestre que o ajudará agora. A garota pergunta do que ele está falando. O personagem principal responde que ouviu dizer que a mestra tem propriedades aromáticas curativas. Ele se aproxima do rosto dela e diz que, se puder estudar com ela, seus ferimentos serão curados e seu talento aumentará. Os olhos da garota estão cobertos pela sombra de seu cabelo. Ela pergunta ao personagem principal o que ele disse. Shu pega sua mão e se pressiona contra ela, e seu rosto fica vermelho de vergonha. Ele diz: mestre, por favor, treine comigo. A moça retira a mão e chama o rapaz de rebelde de procurador da morte porque ele zomba dela em seu próprio tempo. Ela coloca a mão para frente e materializa uma espada enorme e grita que quebrará todos os ossos dele e o expulsará de sua montanha. O personagem principal leva o dedo à boca e a energia vermelha aparece. Fluxos de energia vermelha emanam de Shu. A grande espada do mestre se desfaz em pequenos fragmentos. A garota se afasta na direção oposta à do personagem principal. Tai Mendai caiu no chão. Ela pensou em como ele fez isso. É impossível. O mestre não pode liberar seus poderes superiores. O protagonista, com um olhar de satisfação, diz: mestre, por favor. A garota, com vergonha no rosto, pergunta o que ele está fazendo com seu mestre. O personagem principal se aproxima de Tai Mendai e pede que ela o ensine. A garota chama o aluno que está sobre ela de traiçoeiro e pergunta por que ele faz isso com seu mestre. Ela acha que, por algum motivo, não pode usar suas habilidades, como se fosse uma pessoa comum. Shu se aproxima do mestre e acha que ele selou suas habilidades. Ele tocou o rosto envergonhado dela e pensou que naquele dia, quando dezenas de santos o estavam perseguindo, ele usou secretamente o selo de bloqueio de Sansara, interface com o selo de bloqueio do poder divino da mãe e do filho de Sansara, capaz de selar secretamente habilidades no corpo de uma vítima feminina selecionada usando o selo do filho. Usando o selo da mãe, você pode selar completamente os poderes de outros aliados a qualquer momento. Número de usos 2 de 1. O personagem principal, com um sorriso no rosto, achava que, sob a influência do poder divino do selo, qualquer mulher ouviria suas ordens sem questionar. Com um olhar surpreso, ele diz à garota que ela tem mais de 1000 anos de idade e que sua pele ainda está macia. A garota tem gotas de suor no rosto. Ela pergunta como ele ousa mostrar tal desrespeito e se ele tem medo de que ela o mate. Demon Shu zomba e diz a ela para matá-lo rapidamente, ou ela só vai latir e não morder. Tai Mendai se afasta da personagem principal. Ele se aproxima de seu ouvido e pergunta o que o mestre da espada sagrada Liu Zi fará se descobrir que ela perdeu seus poderes e acrescenta que uma vez ela matou seu pai com um golpe de espada, pelo qual ela pode se vingar. A mulher estava com o rosto assustado. Ela pensou que não havia como deixar Liu Ju descobrir sobre isso, porque ela definitivamente a mataria por ser louca. Tai Mendai diz que não importa para ela se ele quer materiais celestiais, riquezas terrenas ou recursos para desenvolver habilidades. Ela acrescenta que dará tudo o que ele quiser e diz para ele levar tudo. O personagem principal agarra o mestre pelos ombros. Ele diz não 3 vezes e acrescenta que não precisa de nada disso. Ele está prestes a dizer o que precisa, mas a garota o interrompe. Ela se levanta e grita sobre nada no mundo e como ele ousou pensar em tal coisa. A garota cerrou os dentes. Ela disse que o poder dos santos mais elevados está armazenado nela. E como ela pode se submeter a uma entidade tão insignificante como ele? Shu achava que ele não estava em inimizade com ela ou com a terra sagrada de Taizu, mas ela ainda participava da perseguição a ele. Com um olhar malicioso, ele pergunta se ela agora conhece o sentimento de medo. O personagem principal materializa um livro, segurando o mestre pelo ombro. Ele diz que vai deixar isso, uma antiga técnica de desenvolvimento que pode ser útil. A garota olha para o livro materializado com admiração. Ela se pergunta onde o aluno conseguiu uma técnica tão engenhosa, pois nela podem ser encontrados traços do tom celestial. Pequenos vapores se espalham pela sala. O personagem principal pergunta o que há com isso, e ela diz para ele sair. Shu prende Tai Mendai no chão e diz a ela para lhe dar o que ele quer. A garota o chama de canalha. Ela abre a boca de surpresa. Um alerta do sistema aparece indicando que o proprietário finalmente se tornou um aluno rebelde. Tão bom quanto um grande vilão. Você ganha 1000 pontos. A garota cerrou os dentes, com gotas de suor escorrendo pelo rosto. Aparece uma notificação informando que o proprietário está emparelhado com o imortal Tai Mendai. E como resultado, seus ferimentos foram restaurados e sua posição de habilidade foi restaurada. A garota agarra o tecido com a mão. Uma notificação aparece com a habilidade do proprietário aumentando em mais 103 vezes. As habilidades do proprietário atingiram mais 317 e a velocidade de desenvolvimento de habilidades aumentou em 20 pontos. O treinamento do mestre avançou. O 8º estágio de desenvolvimento de habilidades. Várias horas se passaram. O personagem principal deixa a garota deitada na cama com um sorriso no rosto. De acordo com a notificação,
O proprietário tem nível 9 de desenvolvimento de habilidades. Shu vira a cabeça para trás, agradece imensamente ao mestre e diz que eles se verão. A garota, com uma expressão triste no rosto, diz que já lhe deu o que ele queria e pede que ele remova o selo. O personagem principal, com um rosto feliz, responde que é claro que não. O personagem principal se vira e vai embora. Kai lhe diz que ele é terrível e pergunta se ele realmente quer matar seu mestre. O cara diz ao mestre que ele precisa esconder bem seus poderes selados se não quiser que as pessoas descubram sobre eles. Shu está segurando uma bola roxa em sua mão. Ele diz que ela sabe para que serve esse cristal de selamento. Ele levanta a bola no ar e vira a cabeça para trás com um sorriso. A garota fica surpresa e pergunta se ele também salvou as imagens. O personagem principal segura uma bola roxa no ar e diz que a deixará como lembrança. Ele desce as escadas e diz que, por sua cooperação contínua, ele os avisa para não tentarem remover o selo. Ele acrescenta que, mesmo que ela procure em todo o continente Tianxin, ninguém, exceto seu discípulo, será capaz de remover o selo, a menos que seja a reencarnação do próprio Imperador Divino. Ele volta o olhar para ela e diz que, como ela sabe, este mundo não tem mais um Imperador Divino. E se seu discípulo morrer, ela viverá esta vida como uma imortal até o fim de sua vida. A garota está tremendo. O personagem principal diz que ela pode verificar se não acredita. Ele, segurando uma bola roxa na mão, diz que, se ele morrer, as imagens do cristal se espalharão por todo o continente. E então o que os habitantes do continente Tianxin pensarão dela? Tai Mendai, com uma voz trêmula, diz ao personagem principal que ele morrerá com uma dor infernal. Ela, que está na extremidade oposta da sala, grita para ele que ele é um canalha e que uma entidade tão estranha, que cruzou os limites de Daogon, foi capaz de selar seus poderes. O personagem principal olha para o céu noturno com os braços cruzados. Ele não imaginava que chegaria de manhã cedo e terminaria tarde da noite. Ele desce os degraus e diz que, graças à ajuda do mestre, ele conseguiu alcançar o 9º estágio de habilidades de domínio e precisa esperar um pouco antes de cruzar os limites de Lunhai. O personagem principal toca o queixo e imagina um barril com tábuas. Ele acha que se os limites de Lunhai são um barril de água, então o processo de desenvolvimento é o processo de montar uma árvore. Ele olha para sua mão e pensa que quanto mais estável for o processo de desenvolvimento, melhores e mais fortes serão os limites de Lunhai, e os resultados do caminho do desenvolvimento de habilidades não ficam parados. O personagem principal acrescenta que, em sua vida passada, ele fracassou porque não construiu limites, tornando suas habilidades instáveis no desenvolvimento. Shu fez uma expressão de satisfação em seu rosto. Ele achava que, se fosse esse o caso, deveria reconstruir com força suas bases para criar as melhores habilidades possíveis. Ele acrescenta que, quando enfrentar um aluno cujas habilidades estejam acima do seu nível, ele poderá vencer a luta. O personagem principal está em frente a uma cidade iluminada por lanternas vermelhas. Ele pensa que, quem sabe, talvez os recursos para a criação de habilidades que ele escondeu aqui há muitos anos ainda estejam nesse cânion. Ele se pergunta como poderá deixar as terras sagradas de Taizu se seus recursos estiverem aqui. Em frente ao personagem principal, há uma loja para alugar barcos rapidamente. Ele descansa o queixo e pensa que é um sinal. O personagem principal voa em um barco no meio do cânion. O personagem principal olha para frente atentamente enquanto está em um barco envolto em energia vermelha. Shu voa para uma caverna cheia de água. Ele aterrissa em uma ilha de pedra. O personagem principal sai do barco. O cara morde seu dedo. Usando sangue, ele desenha um pentagrama. Um baú de madeira aparece embaixo das pedras. Ao lado do baú brilhante há várias bolsas. O personagem principal se senta perto da caixa e fica feliz que os recursos ainda estejam aqui. Ele se vira. Alguém atrás dele chamou seu nome e disse que não achava que o encontraria novamente. Um barco está voando na direção do personagem principal por trás, com 3 passageiros. Um homem com cicatriz e cabelos longos é um discípulo do Pico Tianzan. Ao lado dele está uma garota com olhos cor de laranja e um homem com bandagens nas mãos. Ele chama o personagem principal de estúpido e fica surpreso por ele não ter morrido. Ele acrescenta que não poderia imaginar que o encontraria 10 dias depois. O cara com a cicatriz no olho se chama Jiamen. Ele diz com um sorriso no rosto que a mestra Yunzia cuidou muito bem dele, pois lhe deu remédios e tesouros para a recuperação. O personagem principal, com uma cara séria, acha que esse cara apenas zombou dele,
destruiu suas habilidades há 10 dias e ousou ir até ele depois disso. O personagem principal entra em seu barco. O barco do personagem principal se eleva no ar. Ele diz que se vingará mais tarde. Shu diz que em 10 dias eles lutarão novamente na arena. Jiamen coloca a mão no ouvido e pergunta o que o personagem principal disse e depois esclarece se ele ouviu corretamente. Os subordinados de Jiamen riem. A garota percebe que o personagem principal disse que esperaria pelo líder deles na arena. O homem com bandagem chama o personagem principal de estúpido e zomba dele por querer lutar com o personagem principal novamente. O homem com a cicatriz abre bem os braços e cria ondas sonoras que transmitem o som a uma distância de 1000 lai. Ele chama o personagem principal de inútil e diz que, há 10 dias, quase o matou na frente do mestre Yunzia. Ele acrescenta que, como o personagem principal está procurando a morte e o desafia a lutar novamente após 10 dias na arena, ele não deve culpá-lo pelo resultado da luta. Os residentes da cidade discutem a batalha. Um deles pergunta se Shuzou enlouqueceu e por que ele entrou na arena novamente. Outro morador diz que pensou que seu mar de poder havia sido destruído e não entende como ele lutará com Jiamen, que está nos estágios finais de desenvolvimento. Outro residente diz em voz alta que em 10 dias algo interessante os aguarda. O personagem principal voa até o portão e diz ao barco para parar. Ele se aproxima do portão e diz que nos aposentos do mestre a energia espiritual é muito densa, e que esta noite ele estudará lá. O personagem principal tem certeza de que o mestre não se importará, pois o que pertence a ele é seu por direito. Ele acrescenta que o mestre pertence a ele, o que significa que tudo é dela e dele também. Shu abre o portão e ajeita o cabelo. Ele diz ao mestre que seu aluno retornou. Taimen Dai está deitado em seus aposentos e percebe que o aluno desobediente retornou novamente em uma hora tão tardia. O mestre se senta e pergunta ao personagem principal o que ele vai fazer. O personagem principal se aproxima da garota e diz que quer repetir o que fizeram pela manhã. A garota responde que ele só deve se atrever a tocá-la. Ele toca o queixo dela e diz que tem algo mais interessante para fazer. Depois pergunta se ela quer dar uma olhada. Talismãs vermelhos se materializam ao redor do personagem principal. Ele diz: Formation Leap, salto de formação. Ele aponta a mão para a saída e os talismãs se movem nessa direção. Eles voam pelo portal. Talismãs vermelhos criam uma barreira de energia vermelha. A garota pergunta se isso é um legado de métodos primitivos de formação. O personagem principal responde que o mestre tem bastante conhecimento e que ele a entregará se receber algo em troca. Taimen Dai vira a cabeça e diz que não quer. O personagem principal responde que, se for assim, ele irá estudar em silêncio. O personagem principal tira uma maçã da sacola. Com um sorriso no rosto, ele pede à mestra que experimente. Como ela agora é mortal, precisa comer. A garota se afasta com raiva no rosto. Ela diz que a culpa é toda dele e que definitivamente o matará. O personagem principal empurrou a garota por trás com a mão. Ela cai no chão. Shu diz que o mestre está começando a irritá-la novamente. O personagem principal sai e diz que estabeleceu uma formação mortal na sala ao lado e que é melhor que ela não vá até lá sem aviso. Ele acrescenta que o aluno dela ainda precisa de ajuda para melhorar suas habilidades. Ele diz que ficará muito chateado se ela morrer. A garota grita em suas costas que um dia o fará em pedaços. Sala de meditação. O personagem principal está lendo um livro materializado. Informações sobre o item fruta Sandy nascente. Esse é um tesouro valioso para construir as fundações. Depois de consumir a fruta, é possível construir uma base forte e ideal para as habilidades. Após o consumo, os mortais imediatamente ultrapassam os limites do BYNG e aumentam sua vida útil para 1000 anos. Cresce no fundo do abismo demoníaco Tian. 3 frutos amadurecem uma vez a cada 10.000 anos. O personagem principal pensa que, com esse Dão Jing, que é reverenciado como a melhor técnica para formar as bases das habilidades entre o céu e a terra, em combinação com o estimulante fruto de Shan Shan e o sistema, ele aprimorará suas habilidades. O personagem principal toca o livro. Ele achava que, em todo o continente Tianshan, ninguém teria uma base de habilidades melhor do que ele. O personagem principal pega a fruta e abre a boca. Ele leva a fruta à boca e dá uma mordida. O coração da fruta brilha no estômago do protagonista. O poder dourado circula por todo o corpo de Shu. Ele aplica o Dão Jing e reconstrói suas fundações. Aparecem notificações sobre a diminuição dos níveis de habilidade do proprietário. De acordo com a última notificação, ele agora é um mestre mortal. Os olhos do personagem principal começam a brilhar em vermelho. Aparece uma notificação sobre a ativação da descoberta, e o personagem principal concorda. Aparece uma notificação de que o proprietário foi detectado usando a técnica de construção de fundação mais forte,
o downjing, e o consumo de pontos de avanço aumentou, aproximadamente 100 pontos por mês. No primeiro mês depois de absorver a fruta melhoradora Seng, a técnica downjing usada atingiu o primeiro estágio de avanço. Isso continua até os 9 meses. No nono mês depois de absorver a fruta de aprimoramento Seng, a técnica do downjing usada atingiu o nono estágio de avanço. A energia laranja aparece ao redor do protagonista em meditação. Os olhos do personagem principal brilham. Ele achava que todos pensavam que 9 era o número máximo e parou. O personagem principal acrescenta que, entretanto, ir além da norma é o caminho para a perfeição e, ao renascer, há um grande risco de morrer, mas ele é tão grande quanto as recompensas. Uma grande quantidade de energia laranja se acumula ao redor do personagem principal, e ele segura um pedaço dela em sua mão. Passam-se 7 dias. Fluxos de energia envolvem o personagem principal. Shu abre os olhos. A energia laranja ao redor do personagem principal se dissipa. De acordo com a nova notificação, o avanço real terminou e o proprietário concluiu com êxito 10 estágios da criação da fundação. Gastou 10 meses e 1000 pontos de avanço e agora o proprietário tem 0 ponto. Um raio laranja atinge o palácio. O personagem principal grita que ele conseguiu. Atrás da montanha, há um furacão, acompanhado de um raio laranja. Há um palácio em primeiro plano. Pico Tsangxing. Uma garota observa um furacão com relâmpagos. Ela está usando um lenço transparente sobre o rosto. Seu nome é Lu Ju, a mestra do Pico Changxing. Ela acha que esse fluxo de energia espiritual é forte e sugere que Tai Mendai fez um grande avanço. O personagem principal está no meio de um mar de energia em uma pose de meditação. Ele achava que agora seu corpo físico e a energia espiritual coletada haviam atingido o máximo. Ele acumula energia em suas mãos e pensa que hoje se libertará de todos os grilhões ao estabelecer a base mais sólida para suas habilidades. O personagem principal se levanta e fecha as mãos em punhos. Aparece uma notificação de que o proprietário avançou para o reino mais alto da base da 10ª camada até o estágio de chakra do reino do mar. O personagem principal, com um sorriso no rosto, diz que o mecanismo de recompensa é muito fácil de iniciar e pede para mostrar rapidamente ao Lorde Demônio sua recompensa. O personagem principal balança o punho. Ele dá um golpe em direção ao mar. A água se dispersa para os lados devido à força do impacto. Notificação de alcance do máximo e ativação do mecanismo de recompensa. Gotas de líquido voam perto do personagem principal depois que ele bate. Aparece uma notificação sobre o recebimento de um corpo primordial antigo. Shu pergunta com cara de surpresa: o que é isso? Um corpo primordial antigo. A nota informa que o corpo primitivo tem consumo ilimitado de recursos. Aparece uma notificação sobre o início da fusão do hospedeiro com o corpo primitivo antigo. O protagonista, com cara de perplexo, grita: "Stop de emergir! Pare a fusão." Um alerta informa que a fusão foi bem sucedida. O personagem principal segura a testa e diz que, ao passar por avanço, foi difícil melhorar suas habilidades. E agora esse antigo corpo primitivo. Ele chama esse sistema de estúpido e pergunta como ele deveria jogar. Aparece uma explicação do sistema. No lado positivo, esse corpo é incomparável em termos de força. Esse corpo se desenvolveu facilmente e foi procurado por todos os grandes imperadores. No lado negativo, as leis do céu e da terra mudaram e, portanto, o corpo não é mais adequado para as habilidades e começa a consumir muitos recursos. Em resumo, nos tempos modernos, um corpo primitivo antigo é equivalente a um corpo inútil. O alerta incentiva o proprietário a não hesitar e simplesmente fazer isso. O próximo alerta o incentiva a roubar recursos se eles não estiverem lá. O anúncio mais recente é que, enquanto alguém gastará recursos em bilhões de descobertas, o proprietário poderá obter grandeza com a ajuda de um corpo primitivo. O personagem principal se senta com um olhar entediado. Shu vira a cabeça para os alertas e diz que ainda está nas nuvens, porque quem sabe de quantos pontos de avanço precisarei antes do próximo avanço. O personagem principal abre seu perfil. Seu corpo agora está marcado como um antigo corpo primordial. Ele usa a técnica de purificação de poeira e acha que, como se fundiu com o antigo corpo primordial, pode continuar a roer o granito do desenvolvimento. O personagem principal sorri ameaçadoramente e diz que, felizmente, ainda tem seu precioso mestre. Shu atravessa a ponte. No saguão da frente, Tai Mendai está sentado em seus aposentos. Ela come uma maçã que tirou da sacola. O personagem principal pergunta se o gosto é bom para ela, e a garota responde que é até muito bom. Ela se enfurece imediatamente assim que percebe quem se dirigiu a ela. Ela se volta para o personagem principal e percebe que é ele, o aluno desobediente. Ele se aproxima da mestra por trás e toca em seu ombro. Ele pergunta se ela sentiu sua falta,
pois alguns dias se passaram desde seu último encontro, mas parece que vários invernos se passaram. Ele cheira o pescoço da garota. O personagem principal pergunta a Tai Mendai quando foi a última vez que ela tomou banho. A garota está muito infeliz. Ela se vira para ele e responde que tudo isso se deve ao fato de ele ter ocupado à força o quarto dos fundos e que agora ela não pode nem se lavar. O personagem principal pega a mão dela e diz que a culpa é do aluno e que, como isso aconteceu, ele pede para deixar o aluno preparar o banho sozinho. Shu pega o mestre pela mão e o conduz. O personagem principal diz ao mestre para não se preocupar e que ele não fará nada com ela. A garota o chama de terrível e pergunta o que ele está fazendo dessa vez. Em casa, o personagem principal coloca a garota no chão. Ele a prende ao chão e diz que o corpo divino definitivamente faz jus ao seu nome. Porque mesmo depois de vários dias sem tomar banho, ele permanece imaculado com a pele branca de jade. Uma garota com o rosto vermelho chama o personagem principal de aluno desobediente. O personagem principal encosta o nariz na mão de Tai Mendai. Ele diz que as coisas estão muito ruins para o aluno dela e pede a oportunidade de falar com ela pessoalmente. O mestre se afasta do personagem principal e diz que ele é um aluno detestável. Ela parece preocupada porque percebeu que alguém havia chegado à entrada do salão. Um homem de cabelos brancos com uma espada nas costas se aproxima do portão. O homem é o mestre Tiana do Pico Changxian. Ele se pergunta se sua irmã mais nova, Tai Mendai, saiu da reclusão. O personagem principal pressiona a garota contra o chão. Ela diz que hoje não poderá encontrar seu irmão pessoalmente. O personagem principal recebe uma notificação de que ele é um verdadeiro prenúncio do mal e recebe uma arma mística como recompensa, a Bloody Sword of Azur, espada sangrenta de Azur. Tiana segura um jarro na mão e diz à sua irmã mais nova que ele tem um medicamento de cura feito especialmente pelo irmão mais novo de Tian do Pico do Caldeirão da Alquimia e que ele ajudará a restaurar as feridas. Aparece uma notificação sobre a interação com o corpo perfumado divino, aptidão de desenvolvimento mais 100. A garota se arrasta no chão e diz que precisa descansar por alguns dias. O irmão, com cara de frustrado, responde, está bem. O irmão que está no portão diz que queria perguntar se a irmã mais nova sabe que seu discípulo Shuzhou e Jiamen, do Pico Tianjing, decidiram duelar novamente. Ele continua dizendo que ouviu dizer que o discípulo de sua irmã é preguiçoso e tem pouco talento e, portanto, está preocupado que a perda do discípulo afete a honra do Pico Yunzia. A garota, acorrentada ao chão, diz que sabe sobre esse evento, mas não interferirá em seus assuntos, portanto, deixe-a participar. Aparece uma notificação informando que o talento do proprietário atingiu 617 e a velocidade de desenvolvimento de habilidades aumentou para a volta 25. Tiana toca a flauta e diz que provavelmente está fazendo muito barulho. Ele acrescenta que o nome dessa música é Courtship of the Phoenix, Cortejo da Fênix, e que teve a inspiração quando observou a lua por várias noites seguidas, e então diz que essa música é para sua irmã. A garota se deita ao lado de Shu e o chama de péssimo aluno. Ela pensou no fato de que um aluno a estava perturbando enquanto ela conversava com seu irmão. O personagem principal diz que o mestre Tiana toca violino de forma excelente e que ele já gosta do irmão dela. Tai Mendai pede que a personagem principal pare de falar. O personagem principal, com cara de bravo, pergunta se a garota se importa se ele tirar os recursos dela para o desenvolvimento. Aparece uma notificação sobre o recebimento de 500 pontos de avanço como recompensa. A garota está sentada no chão. À sua frente, há um pano com vários medicamentos. O personagem principal diz que todos esses medicamentos são da 4ª camada e que apenas alguns deles são da 5ª. O mestre responde que não há mais nada. Ela diz que esse é todo o tesouro que ela pode obter do anel de armazenamento até que ele o abra. O personagem principal coloca o medicamento em uma bolsa e sai. Ele diz que pelo menos há uma pedra espiritual de nível superior de 4.000 e agradece ao mestre. A garota com o rosto triste pensou que talvez devesse pedir ajuda ao mestre sagrado e talvez ele ajudasse a remover o selo. Tai Mendai tinha gotas de suor em seu rosto. Ela pensou que, se não conseguisse seu aluno sentisse isso, ele fugiria. A garota bate no chão com o punho e pensa que realmente permanecerá mortal e morrerá de velhice. O mestre tira uma máscara de suas roupas. Ela pensa em como foi bom ter escondido a máscara antes que o personagem principal selasse seu poder. A garota agradece mentalmente ao personagem principal por não ter revistado seu corpo, pois, caso contrário, ele teria levado essa máscara de raposa de bronze. A máscara de raposa cobre metade do rosto. Tai Mendai diz que ela pode não ser capaz de restaurar suas habilidades,
mas com essa máscara ela pode esconder a presença de qualquer cultivador. Ela acrescenta que, desde que evite contato direto com as pessoas, ninguém saberá que suas habilidades estão seladas, e pelo menos, seus inimigos não a atacarão. O mestre olha para a frente da máscara e pensa que o demônio Shu deixou cair essa máscara quando ela o estava perseguindo. A garota acrescenta que é uma pena, pois o personagem principal poderia ter dominado o mundo inteiro e, se ele tivesse se desenvolvido corretamente, não teria terminado assim. A garota coloca uma máscara e pensa que isso já faz parte do passado, de qualquer forma, e que ela precisa descobrir como se livrar da prisão desse aluno rebelde para não ficar sob o controle dele para sempre. O personagem principal sentiu algo. Ela estava em seu quarto. Ele pressiona o dedo no queixo e pensa que o mestre finalmente colocou a máscara de raposa de bronze e agora seus esforços não são em vão. Ele imagina Tai Mendai em uma máscara de raposa e, com um sorriso no rosto, pensa em como ele pode agora se desenvolver com calma nas terras sagradas de Taizu. O personagem principal tem em suas mãos uma espada vermelha dourada, uma espada mística de sangue azul. Ele achava que a recompensa do sistema não era das melhores, mas não era tão ruim assim. Shu acrescenta que faltam 3 dias para o duelo e, portanto, ele agora precisa se desenvolver muito. Ele levanta a mão na altura do peito e ergue 2 dedos para cima. O protagonista diz: desenvolvimento da espada. Sua imagem de energia vermelha voa em uma espada mística de sangue azul. A notificação indica que o proprietário está compreendendo estados e está procurando um propósito. A imagem do personagem principal com olhos claros e brilhantes voa entre as árvores. Ela voa 800, 1000, 152 mil metros. Ele voa verticalmente para cima, voando 9.999 metros. O personagem principal percebe algo. Raios vermelhos e amarelos emanam do céu. Shu se pergunta se esse é o propósito da espada. Ele levanta 2 dedos na altura do peito e diz em voz alta que compreenderá o propósito da espada. Do raio, a energia vermelha é direcionada para o personagem principal. Um feixe de energia é direcionado para sua testa. Ele abre seus olhos brilhantes. Uma marca aparece em sua testa. A notificação parabeniza o proprietário pela busca bem-sucedida de seu propósito e informa que um dos 5 principais propósitos da espada é a punição divina da espada. Vento elementar. O personagem principal coloca as mãos no cinto e menciona o propósito da punição divina, acrescentando que esse propósito é adequado ao seu estilo. O protagonista ordena que a espada o mande de volta para a sala para que ele possa fazer um avanço no propósito de sua espada, já que ele poderá terminar o duelo com um golpe se fizer um avanço. Terras Sagradas de Taizu. Pico de Taizu. Contra o pano de fundo de uma montanha com um assentamento, um raio que emana do céu pode ser visto. A garota de cabelos azuis disse que agora mesmo alguém estava procurando o propósito da espada nas terras divinas. Seu nome é Taizu. Ela é a mestra sagrada da terra de Taizu. Ela observa o feixe vermelho. A garota com um olhar surpreso diz que o estranho chegou a 9.999 metros e pergunta como isso é possível. Ela decola e diz que, em 30 mil anos, somente o Deus da Espada, o imperador do falso reino do Reino das Lâminas Sem Limites, foi capaz de alcançar tais alturas. Ela pergunta se pode ser que alguém no nível de um Deus da Espada tenha aparecido nas terras sagradas de Taizu. 3 dias se passaram. Pico Tianxing. Arena de duelos. As escadas levam a uma área circular cercada por colunas. Muitos espectadores cercaram a área de batalha. Um homem bocejante com cabelos escuros esvoaçantes está ao lado de Jiamen. Seu nome é Jian Linjun e ele é o discípulo gerente de Tanjianpi. Jiamen volta seu olhar para o homem ao seu lado e lhe diz que ouviu dizer que ele recentemente fez um grande avanço e entrou no reino dos poderes divinos. Ele considera essa notícia boa. O cara responde que esse é apenas o reino dos poderes divinos, nada de especial. Ele volta seu olhar para a direita, para a garota de cabelos brancos. Jian Lingyun diz a ela que nunca pensou que haveria aqui e presumiu que ela não viria a um lugar como esse. Seu nome é Zhu Tianjian e ela é a discípula gerente do Pico Tianjian. Ela responde que isso aconteceu por causa dela, então ela veio ver de qualquer forma. E acrescenta que não quer ver Shuzou morrer, já que o conhece. Jian Lingyun pensou, com uma expressão sombria, no que ela via nesse perdedor. Jiamen, com um sorriso no rosto, chama a garota de irmãzinha e diz que não pode salvar alguém que busca a morte. O cara ao fundo se junta ao diálogo, mostra o dedo e diz que competir com o irmão de Jiamen com seu nível de força de verme é loucura. O espectador careca supõe que o personagem principal estava com medo porque ele ainda não apareceu. O espectador de camisa preta diz que não entende como Pique Yunzi permite que uma pessoa tão estúpida seja o irmão mais novo. Uma garota de cabelos rosa aparece. Seu nome é Tão Yao, a quinta irmã de Yunzi do Pico. Com um rosto amargurado,
Ela pergunta se o mestre deles realmente os ensinou a elogiar os fortes, repreender os fracos e desfrutar da ridicularização dos outros. O espectador de camisa preta diz que essa é Tão Yao, a quinta irmã de Yunzi do Pico. O homem careca acrescenta que ela também veio para assistir à luta. Os espectadores atrás de Tão Yao dizem seu nome com alegria em seus rostos. O personagem principal voa em seu bar. O espectador de camisa preta diz que Xu Zou chegou. O personagem principal se levanta com um rosto calmo, com os braços cruzados atrás das costas. Tão Yao corre até o personagem principal, chamando-o de irmão mais velho. Ele a chama de irmãzinha e diz que ela também veio. O personagem principal acaricia a garota. Com um rosto avermelhado, ela diz que, enquanto estiver aqui, ninguém o machucará. O rapaz diz a ela para não se preocupar e que tem tudo sob controle. Tão Yao diz que há 20 dias ela cultivou diligentemente. Por causa disso, seu irmão mais velho sofreu, o que a fez se sentir culpada. O personagem principal fecha os olhos, e com um sorriso no rosto, responde que está tudo bem com ele e que a culpa não é dela. Shuju vira o olhar. Ele olha para Zhu Tianjian e se pergunta se essa é a garota por quem Jianmen está apaixonado. A personagem principal toca seu queixo e acha que ela tem uma boa figura, mas suas habilidades são medíocres. Zhu Tianjian achava que Xu Zou havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Jianmen, com uma cara de satisfação, chamando Jianling e um de irmão mais velho, pergunta se ele ainda deve usar o vento assassino quando Tão Yao estiver aqui. Seu irmão mais velho responde que por que não, já que se trata de um duelo, como se Tão Yao fosse capaz de abalar os céus sozinho. Ele lhe diz para matá-lo. Jianmen concorda e diz que pode lidar com ele. Ele caminha em direção ao personagem principal e o convida a entrar na arena, já que ele veio até aqui, e então diz para ele não perder tempo, pois precisa voltar a treinar. O personagem principal, com um sorriso no rosto, diz que quer dizer algo antes de começar. Pico Tianxin, a arena da vida e da morte. A área ao redor da arena fica mais movimentada. O personagem principal mostra uma garrafa verde, dirigindo-se à multidão. Diz que hoje é um evento raro em que todos se reuniram para assistir à luta. Mas que tipo de luta é essa sem um prêmio? Ele acrescenta que tem 6 frascos de remédio místico de nível 7 e se oferece para fazer uma aposta. O personagem principal sorri maldosamente. O alerta informa que você recebeu 300 pontos de avanço devido ao fato de o personagem principal fazer papel de bobo para lucrar com os recursos de outras pessoas. O homem de camisa preta diz que esse é realmente o lendário remédio místico do 7º nível. O careca, olhando para o homem ao seu lado, diz que ouviu dizer que tomar esse remédio aumenta a velocidade de compreensão da habilidade divina e também aumenta muito a chance de alcançar o reino divino e passar para o reino sagrado inferior. Jianling Yun pergunta quais são as condições apresentadas por Xu e acha que ele acabou de alcançar o reino divino há alguns dias e precisa do remédio que o personagem principal trouxe para ele em uma bandeja de prata. Tão Yao acha que, se o mestre souber dessa disputa, ele ficará muito zangado. O protagonista toca seu queixo e, olhando para o frasco, diz que parece que eles não entendem completamente o valor desse medicamento. Ele se volta para o Elder Tianxin e pergunta o que ele sabe. O ancião Tianxin fica surpreso. Ele tosse e diz que esse medicamento é pequeno e que, se fosse vendido em um leilão, valeria pelo menos 1 milhão de pilhas altas de pedras espirituais e acrescenta que 6 medicamentos equivalem a 6 milhões de pilhas altas de pedras espirituais. Jianling Yun cruzou os braços e pensou no que deveria apostar, o que seria equivalente ao preço de 6 milhões de pilhas altas de pedras espirituais. O personagem principal pega a garrafa e abre bem os braços. Ele diz a todos para não ficarem nervosos e acrescenta que, se uma pessoa não puder pagar, ela pode unir forças, pois tudo o que precisa fazer é dividir o preço de acordo com suas economias no final da partida. O careca e o homem de camisa preta olham um para o outro e dizem que podem unir forças. O personagem principal aponta para o pano onde as pessoas colocam suas riquezas. O careca diz que está negociando e coloca a bolsa no chão. O homem de camisa preta também concorda. Outro espectador diz que está apostando na derrota de Xu Zou. Outro espectador afirma que o personagem principal perderá. O personagem principal diz a eles para não se apressarem e acrescenta que ainda tem tempo para pensar. O personagem principal coloca a garrafa na mala e pensa que, como esperado, todos estavam apostando que ele perderia. O ancião Tianxing acha que há muitas coisas boas aqui. Tianxing fecha os olhos. O personagem principal anuncia que a disputa foi realizada. Mas, por enquanto, o juiz será o ancião do pico Tianxing, e ninguém ousará refutar a decisão do juiz. O personagem principal salta na arena diretamente em direção a Jianmen. Ele aterrissa em frente ao seu inimigo. Jianmen se posiciona sobre o personagem principal e,
chamando de estúpido, diz que ele finalmente entrou no ringue. Os olhos do personagem principal ficam vermelhos. Ele diz que, já que estão na arena, precisam parar de falar. O ancião Tianxing anuncia o início do duelo. Uma grande barreira dourada de energia aparece. Janling Yun pensou com um sorriso maligno que isso havia começado. Jiamen assumiu uma postura de luta e foi envolvido pela energia púrpura. Ele pensou que agora estava no pico do 9º estágio do Reino do Mar da Consciência e estava lutando com Stupid Shu, que estava apenas no 4º estágio do Reino do Mar da Consciência. Suas pupilas brilham em amarelo. Ele achava que era tão simples quanto espantar um mosquito. Jiamen dá um passo e o chão sob seu pé desaba. Ele corre em direção ao personagem principal. Um homem com uma espada balança e chuta o protagonista. O personagem principal se esquiva do golpe de seu inimigo. O personagem principal se levanta do chão usando energia vermelha. Ele se retira na direção oposta à do inimigo. Jiamen olha ameaçadoramente para o personagem principal e diz que ele não é ruim. Ele grita que gosta disso e concentra a energia violeta, materializando as espadas. Jiamen envia 3 espadas em direção a Shu e grita para ele se esquivar, se puder. As espadas quase atingem o personagem principal. Ele se esquiva delas no último momento. As espadas se cravam no chão. Gotas de suor aparecem então Yao. Ela diz que seu irmão mais velho foi realmente abençoado pelo céu. Um espectador com uma túnica marrom ao lado dela diz que Jiamen não se retrai nem um pouco. Todos os seus ataques são fatais. O rapaz de roupas escuras diz que se Shuzhou hesitar um pouco, ele acabará perdendo. Então ele aposta que isso acontecerá. O homem de túnica marrom responde que Shuzhou não tem chance. Jiamen se levanta do chão e corre em direção ao personagem principal. O personagem principal se esquiva de outro golpe do inimigo. Ele mostra uma expressão estúpida enquanto provoca seu inimigo e diz a ele para acertá-lo se puder. O oponente do protagonista está com raiva. Ele achava que esse cara era muito engenhoso e não podia continuar assim. Jiamen tira sua espada de trás das costas, que brilha com luz roxa. Ele pensou que poderia matar rapidamente o protagonista. O inimigo do personagem principal corre com uma espada na mão em direção ao personagem principal. Jiamen perfura o personagem principal. Energia preta e roxa é direcionada a ele. Shu observa o ataque de seu inimigo e pensa que ele quer vencer com o sopro de sua espada. O personagem principal tira a espada da bainha e pensa que é hora de testar uma nova arma. O personagem principal se vira na direção oposta à do inimigo. Sua espada está envolta em energia vermelha. O inimigo do protagonista é surpreendido. O personagem principal salta para longe do inimigo enquanto está de costas. Jiamen acha que essa pessoa estúpida finalmente se abriu e, balançando a perna, diz ao protagonista para morrer. Shu bloqueia o golpe com a mão. Um sorriso aparece em seu rosto. Ele pensou que seu inimigo havia caído na armadilha. O personagem principal agarra a espada com firmeza e pensa que, embora seu corpo primitivo ainda não esteja desenvolvido, em combate corpo a corpo, ele não tem igual nos mesmos reinos. Ele dá um golpe certeiro em seu inimigo. O derrotado Jiamen diz que isso não pode acontecer. Ele cai no chão, com sua espada cravada no solo próximo. O público está chocado com o que acabou de acontecer. Janling Yun fez uma expressão de raiva. Os espectadores viram como o personagem principal derrotou seu oponente no campo de batalha sob a cúpula. Alguns dos espectadores não acreditam que Jiamen tenha perdido. O espectador careca diz que o personagem principal, estando no 4º estágio do Reino do Oceano da Consciência, derrotou aquele que está no pico do Reino do Oceano da Consciência. O cara de camisa preta diz que o cultivo de Shuzhou foi destruído há 20 dias. O ancião Tianxin abre o pergaminho e declara que o protagonista é o vencedor na arena da vida e da morte. Muitas riquezas estão em jogo. Um dos espectadores está chorando porque perdeu sua pedra espiritual de nível 3000. Outro espectador agarra sua cabeça e diz que perdeu sua arma mística. Outro espectador chora e grita que perdeu muito e que agora nunca mais participará de disputas. De repente, Shu tosse com sangue. Ele se apoia em sua espada e segura o peito. Tão Yao corre até o personagem principal. Ela pergunta ao irmão como ele está. O personagem principal, com os olhos fechados, pede ajuda para chegar aos lugares dos verdadeiros discípulos. Ela concorda em ajudar. O personagem principal acha que, como está fazendo o papel de uma pessoa estúpida orando para eles, precisa fazer esse papel até o fim e é impossível que eles percebam algo suspeito em seu comportamento. Ele sorri maldosamente e pede desculpas mentalmente pelo fato de que as coisas presentes agora são dele. Janling observa o personagem principal e sua irmã. Ele sorri e nota que o protagonista está ferido e acrescenta que se certificará de que o protagonista saia hoje sem nada. Ele diz ao seu subordinado Shen Lin Fei que agora é a sua vez. O subordinado cruza as mãos em sinal de
de aprovação. Ele diz ao protagonista que está saindo para esperar. Shen Linfei voa em sua espada de energia azul e pergunta ao personagem principal se ele quer lutar. Tão Yao, com uma expressão de raiva no rosto, pergunta o que ele está pensando, desafiando o protagonista ferido para uma luta. Zhang Linjun levanta a mão e diz que ela não tem o direito de decidir, porque ninguém pode evitar a oferta de uma luta se tiver chegado à arena da vida e da morte. Ele acrescenta que a Xu Zhou levou tantos recursos em uma única partida, e ele poderia ter sido enganado. Ele tem certeza de que todos agora duvidam da justiça da vitória do protagonista. Zhang Lingyun sorri e diz que agora que há uma chance. Por que não deixar o protagonista lutar contra Shen Linfei? Se ele vencer novamente, todos concordarão com a vitória. Ele fecha os olhos e pergunta se o personagem principal aceita o argumento e acrescenta que o irmão mais velho do Pico Yunzia não se atreverá a fugir. O personagem principal olha para Zhang Lingyun com desprezo e acha que ele está começando a irritá-lo. Shu diz que agora ele está ferido e está apenas no quarto estágio do Reino do Oceano da Consciência, e lutar com alguém no primeiro estágio do Reino da Ponte Divina é muito arriscado. Portanto, ele propõe aumentar a aposta na disputa em mais 30%. Aparece uma notificação sobre o recebimento de 200 pontos de avanço por ganância. Zhang Lingyun sorri maliciosamente e concorda. Ele pensou que, como era de se esperar, os fracos são sempre gananciosos e só ele mesmo será o culpado por sua morte. Zhu Tianjian toca sua têmpora e pensa que Xu Zhou não sabe quando parar. O personagem principal bate o gongo e anuncia que lutará novamente na arena da vida e da morte e pergunta se os presentes querem seus tesouros de volta. Ele acrescenta que mais uma rodada, mais uma chance de ficar rico. Os presentes correm até o tecido com apostas. Um dos participantes grita que, desta vez, Shou Tsu lutará com um estudante do Reino da Ponte de Borgonha e que não será mais possível vencer. Outro participante grita que o personagem principal está muito fraco porque acabou de terminar a luta. Outro participante grita que está apostando tudo na derrota do personagem principal. O personagem principal limpa o sangue do rosto e pensa que todos ficarão mais pobres. O ancião Tianxin levanta a mão e diz que, na arena da vida e da morte, Xu Zhou está contra Shen Linfei e anuncia o início. Uma cúpula dourada aparece. Tão Yao pergunta se seu irmão mais velho pode vencer. O personagem principal sorri e diz para ela não se preocupar. Shen Linfei diz, com uma cara séria, que não queria lutar com ele, mas que tem seus próprios motivos. O personagem principal sorri e pergunta quais são essas razões. O oponente do protagonista responde que sua irmã mais nova foi gravemente ferida em uma missão e, para salvar a vida dela, ele precisa obter um tesouro muito raro que seu irmão mais velho, An Linjun, possui. Ele tira a espada de trás das costas e diz que, para o bem de sua irmã mais nova, ele precisa cumprir a ordem e agora só pode pedir perdão. Ele acrescenta que o personagem principal não deve culpá-lo, pois as espadas não têm olhos. Shu responde que essa história é de partir o coração. O personagem principal sorri e diz que isso é engraçado e acrescenta que eles não podem falar sobre morte na arena da vida e da morte. Ele se move rapidamente para trás de seu inimigo e balança sua espada vermelha. O personagem principal dá um soco, mas Shen Linfei o bloqueia. O inimigo grita para o personagem principal que ele atacou por trás. Shu, com um sorriso no rosto, balança a espada e diz que cuidará de sua irmãzinha e a enviará para descansar em paz. O personagem principal esfaqueia o oponente com sua espada. Ele retira a espada do corpo do inimigo. Ele concentra a energia laranja em sua mão e se prepara para atacar o inimigo com ela. Shen Linfei voa para frente devido à força destrutiva do golpe. Ele atinge a barreira dourada da arena. Seu rosto parece sem vida. Ele desliza pela barreira. O personagem principal diz ao inimigo que ele morreu porque falava demais. Ele embainha a sua espada e diz que odeia quando as pessoas falam sem sucesso. O público fica chocado com o que está acontecendo. O rosto de Zhu Tianjian ficou vermelho. O homem careca diz que Xu Zhou está apenas no quarto estágio do Oceano da Consciência e foi capaz de derrotar Shen Yunfei na batalha. O homem de camisa preta diz que essa técnica que o personagem principal acabou de usar é uma técnica de ocultação de sombra de nível místico. Ele acrescenta que o personagem principal deixou 7 sombras, o que significa que ele dominou a técnica com perfeição. Um dos espectadores agarra sua cabeça e grita que, dessa vez, ele realmente perdeu tudo o que tinha. Outro espectador, com um olhar de desespero no rosto, grita que apostou 10.000 pedras espirituais de nível superior e pergunta como ele pode perder todas elas. Tão Yao acaricia a mão do personagem principal e diz que seu irmão é legal. O personagem principal responde que isso não é nada. Ele fez o que deveria ter feito. Shu recolhe a riqueza e diz,
Este é um dia maravilhoso. O público olha para o personagem principal com desprezo. Ele diz que seu tesouro está cheio e pergunta se sua irmã mais nova tem um de graça. Ela joga uma bolsa rosa para o personagem principal e ele agradece com uma cara feliz. A garota diz ao protagonista para usá-la o quanto quiser e não ser tímido. O personagem principal segura uma cápsula verde em sua mão e diz que essa é uma cápsula celestial de nível superior e pergunta aos presentes se eles a querem. O espectador careca grita pedindo misericórdia para eles. Outro cara grita que o personagem principal veio aqui para brigar. O personagem principal faz um gesto chamando por um barco e diz que, se for esse o caso, ele vai embora. Um barco envolto em energia vermelha aparece na frente do personagem principal. Aparece uma notificação de que o proprietário é realmente terrível e implacável e, por isso, ele recebe uma recompensa de 200 pontos de inovação. Tong Yao aperta as mãos no peito e diz ao personagem principal que ele irritou Zhan Lingyun hoje. A garota acrescenta que ele é uma pessoa cruel e que é melhor o personagem principal tomar cuidado. Ao fundo do personagem principal no barco, a silhueta de Zhan Lingyun aparece com uma expressão de desprezo no rosto. Shu salva Roma. O personagem principal fica em frente aos seus tesouros e pensa que ganhou itens no valor de 1.600.000 pedras espirituais. Ele se pergunta quantos pontos de avanço ele ganhará. Shu pega a espada em sua mão. Ele pressiona o botão de troca na interface. A espada desaparece e o personagem principal recebe um ponto de avanço. O personagem principal grita que isso não pode acontecer e sugere que se trata de um erro. Ele acrescenta que, da última vez, recebeu 5 pontos de avanço quando trocou por equipamentos mortais e pergunta por que recebeu um ponto agora. Aparece uma notificação que diz que, à medida que a ascensão do proprietário aumenta, a qualidade do equipamento consumido também aumenta, mas os pontos de avanço também dependem da qualidade. O alerta pede desculpas se o proprietário quiser obter mais pontos de inovação usando itens de baixa qualidade. O personagem principal, com um rosto amargurado, olha para a notificação onde está escrito que é impossível trocar pedras espirituais por pontos de revelação devido à proporção de raízes e pontos. Shu ergue o queixo e diz que, se esse for o caso, ele enviará as coisas baratas para o Pico Jubal e trocará as coisas caras. Ele acredita que essa é a única maneira de obter o máximo de benefícios. O personagem principal percebeu algo. Ele se virou porque sentiu que a máscara de raposa havia sido usada. Ele se pergunta com quem o mestre está falando. Pico do Taitsu. Taimen Dai vai atrás do olho de Taitsu e pergunta como isso é possível. Por que seu aluno não tem talento algum? Sem mencionar um destino. Por que até mesmo entrar nas terras do início era impossível para ele? O olho de Taitsu diz que ela viu tudo com seus próprios olhos naquela noite. Ela se volta para o mestre e pergunta se seu aluno mudou ultimamente. O mestre pergunta se o olho de Taitsu sugere que o personagem principal está possuído. Ela responde que pensou sobre isso, mas rapidamente descartou essa ideia. Ela diz que é preciso estar no estágio mínimo de desenvolvimento do reino sagrado inferior para possuir alguém. E, para conseguir isso, você precisa ter seu próprio destino. Ela acrescenta que todos podem pisar nas terras do começo apenas uma vez na vida, e mesmo aqueles que possuem as almas de outros não podem quebrar essa regra sagrada. Por isso, ela acha que ele não está possuído. Taimen Dai responde que, se seu discípulo não está possuído, como ele poderia entrar profundamente nas terras do início? O olho de Taitsu sugere que ele recebeu algumas habilidades incríveis. Ela diz ao mestre que deve treinar bem esse aluno e talvez sua terra sagrada de Taitsu tenha um futuro com um novo imperador, a deidade da espada. O mestre responde positivamente à instrução. Ela pensa sobre o treinamento e se isso significa que ela precisa continuar sendo uma ninhada para ganhar experiência. O personagem principal fica no portão e pensa que, como o próprio olho de Taitsu está pedindo isso, eles terão que treinar duro novamente. Sala do Taimen Dai. Shou se aproxima dos aposentos do mestre. A garota está vestida com uma túnica preta e vermelha. A personagem principal diz que sua aluna veio em busca de conhecimento. A garota levanta a cabeça com a mão e pergunta por que ele escondeu isso dela. Ele pergunta o que ele estava escondendo. O mestre responde que ela está falando sobre o fato de o protagonista ter descoberto o propósito da espada primordial. Shou coloca a mão no cinto da garota e pergunta como ela sabia disso. A garota pega a mão dele e diz que o mestre divino é um dos cultivadores mais fortes do reino sagrado. Controle das regras de medição. E, portanto, não é tão fácil esconder dela o que ele fez enquanto procurava o propósito da espada. O personagem principal pergunta se as terras sagradas realmente decidiram sacrificar seus recursos em prol de um gênio como ele. A garota diz que não há recursos gratuitos nas terras sagradas de Taizu, e mesmo que ele fosse a reencarnação de um antigo imperador, ele teria que alcançá-los por conta própria, uma vez que uma flor cultivada em uma estufa não pode ser comparada a uma tempestade.
Ele concorda com o mestre. O personagem principal se aproxima do rosto da garota e pergunta se ele está aqui para obter recursos com sua própria força. Tai Mendai responde que hoje não. O personagem principal toca o rosto do mestre e diz que, como ele está aqui e ainda não tem nada para fazer, gostaria que ela o ajudasse a aumentar o nível. Shell se agarra ao mestre. O personagem principal recebe uma notificação de que recebeu uma recompensa na forma de um jarro de veneno de Grow. Sexta série. Gotas de suor aparecem no rosto do mestre. E aparecem notificações sobre o aumento do talento Ascensão em mais 100. 6 horas se passam. O personagem principal se levanta de seus aposentos. Ele recebe uma notificação de que alcançou o rank divino 917 e que sua velocidade de ascensão aumentou 31 vezes. A notificação informa que a ascensão do proprietário melhorou e que falta apenas um pouco para o 5º nível do Oceano da Consciência. O personagem principal olha para o mestre e acha que o efeito está piorando e observa que o corpo da fragrância divina não pode ser tão fraco. Ele acrescenta que talvez isso se deva ao fato de os poderes do mestre estarem selados e que talvez ele deva tentar remover o selo da próxima vez. O personagem principal ergue o queixo e conclui que isso é muito perigoso. Ele se curva um pouco para o mestre e diz que trouxe muitos problemas e que agora está indo embora. A garota pensou em moer o personagem principal até virar pó. Pico Zubal. Montanhas contra o céu noturno. Torre Zubal. Um palácio de beleza sem precedentes. O personagem principal sobe as escadas. Um dos guardas pergunta se esse é o discípulo sênior do Pico Ixia. Shu entra. Um dos habitantes da cidade diz que ouviu falar que esse cara ganhou 2 lutas seguidas na arena da vida e da morte. Uma garota com um cinto vermelho amarrado e um laço diz que ela, a aluna de Jubal, Shuzaioran, cumprimenta o ancião Shuzou. O personagem principal toca o queixo da garota. Ela diz que o sênior Shuzou deve ter vindo aqui para vender coisas. O personagem principal pergunta como a garota mais jovem sabe que ele quer vender coisas. A garota responde que hoje o ancião mostrou sua força na arena da vida e da morte e ganhou inúmeras pedras espirituais. E a notícia sobre isso se espalhou por todas as terras divisórias. Ela acrescenta que, agora que ele chegou ao pico do Jubal, é fácil deduzir que ele veio vender pedras. A garota pede ao protagonista que a siga e o convida a passar. O protagonista olha para as costas de Shu Xiaoran e pensa que ele acabou de aparecer em frente à Torre Jubal, e ela já o conduziu para dentro com tanta simpatia. Ele pensa por que ela é tão gentil com ele. O personagem principal pega uma planta da prateleira. Parece estranho para a garota o que o personagem principal só tem feito desde que entrou na torre: brincar com as coisas e não comprar nada. Ela se pergunta o que ele está fazendo. O protagonista olha para a grama em suas mãos e pensa que a coisa do reino mortal custa 50 pedras espirituais de alto grau e, com isso, você só pode ganhar 2 pontos de avanço. Ele acrescenta que uma erva mortal com o mesmo preço de 10 pílulas espirituais de 2º grau pode ser trocada por 15 pontos. Ele se pergunta se quanto maior for a energia espiritual de um item, mais pontos de avanço ele receberá. Shu pensou que se ele trocasse a coisa que tinha maior quantidade de energia espiritual no sistema, ele ficaria sobrecarregado com pontos de avanço. A notificação chama o personagem principal de gênio e pergunta como ele pôde inventar tamanha crueldade. Ela informa o herói sobre o recebimento do barco voador de classe Terras Yonwing Sul. A notificação chama as ideias do personagem principal de criativas, mas diz que ele não pode trocar a alma de outra pessoa por pontos de avanço. O personagem principal pensou: que pena. A garota tinha suor no rosto porque parecia que a chama de um assassino se acendia nos olhos dele. O personagem principal se virou e disse a Shu Xiaoran que gostaria de comprar pílulas para restaurar a energia espiritual e remédios para ascensão. Ele pede que ela traga o equivalente ao preço de 15 milhões de pedras espirituais. A garota fica surpresa e se pergunta por que ele precisa de tantos medicamentos para se recuperar. Ela diz que trará agora, e o herói principal a agradece. A garota vai embora e o personagem principal acha que ainda lhe restam algumas pedras espirituais. Ele decide ver se há algo aqui que possa lhe ser útil. O personagem principal percebe algo. Sua marca na testa começa a brilhar. Ele percebe um pedaço de bronze na prateleira e se pergunta por que a finalidade de sua espada primordial reage a esse pedaço de bronze não identificado. Shu se pergunta o que está escondido nessa peça de bronze. Ele percebeu que essa peça de bronze o atraiu para o propósito da espada. A garota retorna e diz ao personagem principal que o que ele queria já está pronto e o convida a pegá-lo. O protagonista segura uma peça de bronze na mão e diz:
Ok. Ele pergunta a Shuzao Han quanto custa essa peça de bronze e diz que quer comprá-la. A garota responde que isso é lixo inútil que ele pode simplesmente levar embora. O personagem principal coloca a sacola na mão da garota. Ela fica surpresa, e o protagonista diz que essas são centenas de pedras espirituais de alto grau e acrescenta que não gosta de ficar endividado. O protagonista diz: venha, vamos descer as escadas. A garota lhe diz para esperar. Ele pergunta o que ela quer lhe dizer. Ela diz que gostaria de pedir ajuda a ele. O olhar da garota está direcionado para baixo. O personagem principal pensou que ela tinha um recado para ele. Ele e a garota se sentaram à mesa. O personagem principal pergunta o que a garota queria dele. Ele diz que ela pode não continuar se a tarefa for muito complexa. A garota se segura no ombro do personagem principal. Ela pergunta a Shu se ele sabe sobre a Torre Divina Taizu. E ele responde que é claro que sabe. Ele diz que, como as armas imperiais sangrentas pertencentes ao Imperador Taizu podem tanto ferir quanto proteger, essa torre tem tudo. Ele acrescenta que as armas foram escondidas no Pico Taizu após a morte do Imperador, e que essas terras não apenas protegem as terras sagradas do clã Taizu, mas também são um excelente lugar para os alunos treinarem. Muitas pessoas são atraídas pelo homem com o baú na montanha. O personagem principal continua dizendo que os testes da torre testam as habilidades de combate, os talentos, as conquistas e a resistência do aluno. Quanto mais alto você subir, mais recompensas receberá. A garota, agarrada ao personagem principal, diz que desta vez seu pedido está relacionado à Divina Torre Taishu. Ela pergunta se o irmão mais velho sabe que um dos 3 reinos secretos das terras sagradas de Taishu, as terras secretas de Hongyao, será aberto este mês. O personagem principal responde que estava ocupado escalando e não acompanhou as notícias. Mas ele ouviu falar sobre o reino secreto de Hongyao e observou que esse lugar é bom para minerar tesouros. A garota chama o personagem principal de grande irmão e diz que, para entrar no reino secreto de Hongyao, ele precisa entrar na Torre Divina Taizu e participar dos testes. A garota mostra 3 dedos e diz que o primeiro teste envolve 300 alunos que estão no 3º nível do Oceano da Consciência. E os primeiros 170 alunos que estiverem na fronteira do Reino Divino terão a oportunidade de entrar no Reino Secreto. Ela acrescenta que, entre os discípulos de seu reino, não há rivais à altura do grande irmão Shu, e ele definitivamente terá 300 discípulos se entrar na torre. A garota se aproxima do rosto do protagonista. Ela pergunta ao protagonista se ele pode ajudá-la, falando em seu ouvido. O protagonista olha para o rosto da garota e abre a boca para responder. Ela estava em seu quarto. Um furacão está se formando sobre o palácio. O personagem principal medita sobre o Mar Dourado. De acordo com os alertas, o personagem principal atinge o 10º nível do Reino do Oceano da Consciência. Ele pede ao sistema que mostre as condições para avançar até o 10º nível do Reino do Oceano da Consciência. O sistema responde que não foi possível encontrar o item do proprietário necessário para avançar para o 10º nível do Reino do Oceano da Consciência. As notificações dizem que o proprietário não conseguiu fazer uma descoberta e que, para isso, é necessário encontrar o leite de Panaceia, a flor divina Putai e o fruto da alma da criança do monstro. A meditação do protagonista se dissipou. Ele achava que todos os 3 eram tesouros de nível divino. Ele se apoia em sua perna e acrescenta que elas são tão raras que somente a sorte o ajudará nessa questão. Shu observa que haverá dificuldades com a compra, pois os preços serão altíssimos e ele não poderá simplesmente roubá-las, e sem um avanço, não terá força suficiente para fazer isso. O personagem principal pensou em algo. Ele se lembra de como Shu Ziyou disse que um discípulo pegou metade da fruta da alma do monstro infantil do reino secreto de Hongyao. O personagem principal ergue o queixo e, com um sorriso no rosto, diz que é hora de visitar a Divina Torre Taishu. 3 dias se passaram. Pico Taishu. Muitos barcos voadores estão voando em direção a uma torre alta. A silhueta de uma garota anuncia à multidão que uma vez a cada 30 anos, durante a procissão de aceitação dos discípulos, está muito barulhento aqui, e ela se pergunta se algum deles conseguirá quebrar o recorde desta vez. Está escrito na pedra